Olá pessoal, boa noite. Agora são 20 horas e 15 minutos do dia 28 de maio de 2015. Vou falar um assunto aqui com vocês aqui hoje, que é o seguinte. Nós, pelo menos a maioria da população brasileira, cristãos, quer dizer, hoje eu não sou tão cristão assim, mas enfim, acreditamos, né, pelo menos nos passado, a informação de que Deus é onipresente, ou seja, Ele está em todo lugar, né, Ele tudo vê, tudo presencia, né? Ele sabe detalhes de tudo o que acontece aí na Terra e no universo. Deus também é onipotente, que é o detentor de todo o poder, de toda a força, até porque para criar um universo tão imenso, realmente tem que ser um ser todo-poderoso, né? E Deus, dono de toda a força e todo o poder, Ele é um ser onipotente. E é nos dito também que Deus é onisciente. Onisciente é aquele ser que tudo sabe. Se ele criou tudo, ele sabe como criou tudo, o porquê, como. Se ele criou nós, os seres humanos, se ele criou cada um de nós, ele nos conhece. Se você aí cria uma estátua, você conhece detalhes dessa estátua. Se você fez ela à mão. E Deus nos fez também, cada um de nós, né? Se Deus nos fez, Ele nos conhece, né? Se Ele fez o planeta Terra, Ele conhece a Terra, Ele conhece cada pedaço desse planeta, pois foi Ele que fez. Da mesma forma o universo, Ele fez todo o universo, criou tudo. Então cada cantinho de cada planeta, de cada estrela, Deus conhece. Mas o que eu quero dizer hoje para vocês é que Deus é onisciente no sentido de conhecer detalhes íntimos de cada um de nós. Deus conhece a índole e o caráter íntimo, o caráter interior de cada um de nós, seres humanos, e até mesmo dos animais. Ou seja, Deus tudo sabe. Ele é detentor de todo o conhecimento, toda a sabedoria. Então ele tudo sabe. Logo, Deus é onisciente. Hoje eu vou focar mais na onisciência para tentar explicar o seguinte. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar da história do Lúcifer. Eu vou resumir aqui, a Bíblia explica de maneira mais detalhada, outros livros também, além da Bíblia, explicam ou tentam explicar essa história. Mas eu vou ser breve aqui até para não alongar demais o vídeo e não ficar muito cansativo. Diz a história, ou a lenda, não sei, que Lúcifer era um anjo, né? Isso antes de existir o inferno. Deus era um anjo da alta confiança de Deus, né? Fazia parte lá do primeiro escalão de Deus, né?
Então, Lúcifer era um anjo, né, da extrema confiança de Deus. E se Deus escolheu Lúcifer para compor o seu alto escalão, então é porque Deus conhecia o caráter de Lúcifer, né? E aconteceu o que todo mundo sabe, né? Lúcifer estava lá no céu, lá ao lado de Deus. Aí Lúcifer, por algum motivo, ou por vaidade, orgulho, ou fraqueza, enfim, ele se rebela contra Deus e ele, não sei se ele pede para sair do céu ou se é expulso, a Bíblia não é muito clara nisso. E por mais que a Bíblia diga o que houve, não temos como comprovar se foi isso mesmo. O fato é que Lúcifer deixou o céu, expulso ou voluntariamente ele saiu, teria fundado o inferno, ele mais um terço dos anjos do céu. Agora, uma coisa que eu não consigo entender é que como é que Deus escolhe um ser desse para compor seu alto escalão, né? E eu vou falar por mim, se eu, por exemplo, sou um prefeito de uma cidade, eu vou formar meu escalão. Eu vou escolher homens e mulheres da minha mais alta confiança para me apoiar, para compor a minha equipe, né, para assumir as secretarias municipais e me ajudar na administração do município. Só que eu sou um ser humano, eu sou um ser humano e estou sujeito a errar. Eu não sou perfeito. Há o grande risco de, quando eu escolher aquelas pessoas, né, eu como prefeito, existe o grande risco de algumas daquelas pessoas que eu escolher para serem meus secretários, existe o risco dessas pessoas me traírem, né? De me invejarem, de quererem me derrubar para assumir meu lugar. É claro que quem assumiria seria o vice-prefeito, mas as pessoas tentariam de alguma forma me prejudicar, né? Fazer com que o vice-prefeito tomasse minha vaga, enfim. Isso acontece, né? Não só no Brasil, mas em outros países aí. Agora, esse risco existe de algum secretário meu do município me trair, né? Porque eu sou humano e, logicamente, ao escolher a minha equipe de trabalho, né, da prefeitura, eu escolho, né, eu julgo as pessoas que eu acho que são confiáveis, só que eu não conheço o caráter de outra pessoa, né? Eu conheço meu caráter, mas eu não tenho como conhecer de fato o caráter íntimo de cada um daqueles meus secretários. Então, pode acontecer, claro, de eu ser traído por algum deles, ou até todos eles, né? Mas eu acho que Deus não tem que correr esse risco, porque se Deus escolheu Lúcifer para compor o alto escalão lá no céu, Deus, Deus conhece o caráter de cada um, né? Deus ele é onisciente, né? Ele tudo sabe. Então ele conhecedor do caráter do Lúcifer, até porque Deus criou Lúcifer, então se Deus criou, é porque ele conhece detalhes mínimos do caráter e da personalidade do Lúcifer. E Deus sabendo disso, Deus sabendo detalhes do Lúcifer, do caráter, né? Mesmo assim, Deus escolheu Lúcifer para compor o alto escalão celestial. Então, eu sinceramente, eu não vou
Quem sou eu, né, para me comparar a Deus? Não é esse meu objetivo aqui. Mas se eu fosse Deus, né, naquela época lá, para montar o alto escalão celestial, eu conhecedor do caráter do Lúcifer, eu não teria escolhido Lúcifer, porque eu saberia, eu como um ser onisciente, eu saberia que Lúcifer não era de confiança, que um dia ele iria me trair, e até porque Deus é onisciente, né? Onisciente é aquele que tudo sabe. E quando eu digo tudo, é tudo. Né? O tudo absoluto. Ou seja, o tudo é o presente, o passado e o futuro. Então, se Deus é onisciente e tudo sabe, Deus conhece o futuro também. Se ele não conhece o futuro, ele não sabe tudo. E se não sabe tudo, não é onisciente. Né? Aí você vai falar assim, mas não tem como conhecer o futuro porque isso depende do livre-arbítrio de cada um. Em parte isso é verdade, mas quando eu digo a palavra onisciente, onisciente é tudo, gente. Onisciente é tudo, absolutamente tudo. Inclusive o futuro. Né? Então Deus, como ser onisciente, ele conhece o futuro. Né? O que você está vivendo hoje, por exemplo, Deus já sabia disso ontem. Né? O que você passou no dia de hoje, seja coisa boa ou coisa ruim. Ano passado Deus sabia já que isso ia acontecer, então ele sabe tudo. Né? Ser onisciente é isso. Então Deus escolheu Lúcifer para compor lá seu alto escalão celestial. E Deus, conhecedor do futuro, né? Visto que é onisciente, Deus sabia que um dia Lúcifer iria se rebelar por inveja, vaidade ou imaturidade, não sei. E que Lúcifer levaria consigo para o inferno, né, um terço dos anjos do céu. Então, essa história de Lúcifer, para mim, eu tenho duas conclusões a respeito disso. Primeiro, que se essa história realmente é verídica, ou Deus ele não é onisciente, né? Ou então essa história toda é fantasia, é uma fábula, é uma mentira que tenta explicar os porquês das maldades que ocorrem no mundo. Né? Tenta se explicar as maldades do mundo colocando a culpa em Lúcifer e tenta-se com isso explicar uma origem, uma possível origem do Lúcifer. Então, essa história de Lúcifer, essa lenda, ou ela é uma lenda, ela é uma história sem fundamento algum, ou se a história for verídica, então Deus não é onisciente. Né? Eu vou até falar de novo. Se eu fosse onisciente, como Deus, se eu fosse Deus, né? Sem querer me comparar, mas se eu fosse Deus, conhecedor do futuro, do caráter, né, de todos, eu não teria escolhido o Lúcifer para compor meu alto escalão, porque eu sabia que um dia ia dar problema. Então, você vai à igreja e você é convencido a crer que Lúcifer ele surgiu dessa forma, ele se rebelou contra Deus, né? Mas cabe a você refletir sobre isso, você tem que analisar se isso realmente faz sentido. E Lúcifer, mesmo que ele tenha se rebelado, ele foi muito imaturo porque se era a intenção dele ser como Deus, ele foi imaturo porque jamais ele será como Deus. Se foi Deus que criou Lúcifer,
ao querer ser como Deus, ele foi muito ingênuo, né? Acho que nenhum de nós se atreveria a um dia querer ser como Deus, e Lúcifer foi muito imaturo, até mais imaturo do que um ser humano, para tentar achar que poderia ser como Deus. Bom, eu vou encerrar o vídeo por aqui, senão vai ficar muito longo. Cabe a reflexão para vocês. Existem no mundo muitas histórias contadas que nós ouvimos, mas cabe a nós refletirmos, pensarmos se realmente aquilo que ouvimos faz sentido. Ok, gente? Então, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.